Olá, pessoal! Eu vou estar apresentando para vocês o trabalho intitulado Estrutura e Diversidade Filogenética de Comunidades Vegetais em Diferentes Fragmentos Florestais do Maranhão, Brasil. Este trabalho é de autoria de Islândia Silva Pereira, Domingos Lucas Santos Silva e Guilherme Silva. No decorrer dos estudos em ecologia, várias medidas de diversidade biológica foram formuladas, dentre as quais se destacam aquelas que levam em consideração a riqueza e a abundância relativa das espécies. No entanto, são medidas pouco preditivas em termos de montagem e estrutura das comunidades ecológicas. Definir padrões e entender processos ecológicos são passos importantes para o entendimento da organização e da manutenção da diversidade biológica de uma região. Padrões, eles podem ser definidos como algo que se repete com certa previsibilidade na natureza, e os processos são os mecanismos que moldam esses padrões. A estrutura das comunidades vegetais, de um modo geral, pode ser definida pela ocupação e coexistência de espécie no espaço e no tempo. E os principais processos de montagem de comunidades têm influência na possibilidade de respostas das plantas ao ambiente e com interações com outros organismos vivos. E esses processos, eles são conhecidos como filtros ecológicos, que podem ser tanto de caráter biótico como abiótico. A estrutura filogenética de uma comunidade, ela pode ser agrupada, sobredispersa ou aleatória. No primeiro caso, as espécies que concorrem resultam de pressões de filtros ambientais impulsionados pelas condições abióticas que selecionam espécies mais similares e adaptadas a esses filtros. Assim, variações filogenéticas podem ocorrer em respostas a atributos ambientais, como, por exemplo, o clima. Já quando encontramos uma estrutura filogenética sobredispersa, é possível que esse efeito se deva à exclusão competitiva mais intensa entre os parentes mais próximos, quando predomina o conservatismo de nicho dentro das linhagens filogenéticas. Alternativamente, uma comunidade é considerada aleatória quando ela é resultante de comunidades sem estrutura filogenética significativa. Nesse sentido, estudos sobre a diversidade e a estrutura filogenética podem influenciar na priorização de áreas para conservação, por exemplo. E essa ideia se fundamenta no fato de que o papel da conservação não pode ser apenas a proteção de um número maior de espécies, mas deve proteger um conjunto de espécies que apresentem processos evolutivos diversos e que, na soma das mais variadas métricas, configurem a maior diversidade biológica possível. A flora no estado do Maranhão, ela é caracterizada como ecotonal, principalmente pela influência do domínio fitogeográfico Cerrado e Amazônia, a qual compõe a vegetação do estado. Apesar de possuir algumas listas florísticas publicadas, o estado do Maranhão demonstra muitas lacunas de conhecimento. Nesse sentido, entender a estrutura filogenética da flora, do estado do Maranhão é extremamente importante para entender os processos que regem a montagem de comunidade. Considerando, então, a importância de considerar a estrutura e a diversidade filogenética nos estudos de comunidade, nós objetivamos neste trabalho responder as seguintes perguntas. Existe estrutura filogenética nas comunidades vegetais em diferentes fragmentos florestais do estado do Maranhão? Em caso positivo, qual o padrão filogenético dessas comunidades?
Questão número 2. Qual é o maior processo responsável pela estruturação filogenética dessas comunidades? Filtragem ambiental ou competição? Bom, para a realização deste trabalho, nós compilamos 11 trabalhos de levantamento florístico do estado do Maranhão, distribuídos em 8 municípios distintos. Nós listamos, então, 626 espécies de ervas, arbustos, subarbustos e árvores dos locais amostrados a partir dos sítios de coleta. Nós selecionamos, então, trabalhos que tinham uma metodologia similar, né? E obtivemos, então, essa lista com 626 espécies. De posse dessa lista, nós fizemos, então, as análises de estrutura e diversidade filogenética, usando como referência uma mega-árvore, a mega-árvore proposta por Gastão e Meira Neto em 2017. Nós geramos, então, a partir dessa lista, uma filogenia ultramétrica, utilizando o algoritmo BLEGE, com base nas idades informadas contidas no arquivos AGES, usando os pacotes, então, Picante, APE, Phytos e Geiger. Nós calculamos, então, medidas de diversidade e estrutura filogenética, como a distância média de pares, a distância filogenética entre o vizinho mais próximo, NRI e NTI. Todas essas métricas foram calculadas em ambiente R. Bom, em geral, né, ao buscarmos os padrões mais gerais, nós encontramos estrutura filogenética nas comunidades analisadas, pois os valores de NRI e NTI foram estatisticamente significativos, ou seja, P menor ou igual a 0,05, evidenciando estrutura filogenética agrupada, contrariamente à nossa hipótese. No entanto, ao analisarmos os padrões filogenéticos por localidade, né, mais no sentido de vizinhança, nós não encontramos estrutura filogenética significativa na maioria das comunidades analisadas. Ou seja, o padrão aleatório ele foi predominante, conforme nós podemos observar. Aqui na tabela 2, nós temos, então, o padrão filogenético de estrutura e diversidade encontrada em comunidade arbórea. Valores de NRI e NTI positivos indicam agrupamento e valores negativos sobre a dispersão. Então, quando eu tenho um padrão de agrupamento, o padrão filogenético que a gente espera, o processo filogenético que a gente espera para esse padrão é de filtros ambientais. Então, nós temos aí como padrão um agrupamento, né? Esses valores foram positivos e significativos. Então, significa que as comunidades elas são mais próximas filogeneticamente do que o esperado ao acaso. E o processo ecológico estruturante que leva a esse padrão possivelmente são os filtros ambientais. O padrão de agrupamento filogenético ele tem sido frequentemente relacionado aos fatores ambientais. Considerando que a flora do estado do Maranhão é caracterizada pela influência dos domínios do Cerrado e da Amazônia, sugerimos que o padrão de agrupamento encontrado esteja associado à hipótese de conservatismo de nicho e à hipótese de dominância de estresse. Estudos recentes realizados no Cerrado, especificamente em áreas mais hostis às plantas, mostram que o padrão de agrupamento é resultante de filtros ambientais intensos e vem sendo relacionado à hipótese de dominância de estresse. E essa hipótese postula que, quanto a severidade ambiental é forte, a pressão seletiva exercida pelos filtros ambientais pode resultar em espécies que apresentam deslocamento de caráter, adaptações divergentes, os quais permitiriam a essas espécies condições a persistirem nesses ambientes. Bom, nós concluímos então que os padrões filogenéticos evidenciam
Os filtros ambientais como um dos principais processos estruturantes das comunidades vegetais dos fragmentos florestais analisados no estado do Maranhão. Possivelmente, há uma forte relação entre o ambiente e a filogenia dessas espécies, pois encontramos padrões significativos de agrupamento. Esses resultados eles devem ser interpretados com cautela, devido à complexidade de interações entre os diferentes fatores e processos ecológicos que determinam a estrutura das comunidades. Quando incorporamos as informações filogenéticas em nossas análises, nós conseguimos buscar padrões e investigar processos entre as diferentes linhagens, o que aumenta o nosso poder de predição. Bom, este trabalho ele foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Muito obrigada pela atenção.